Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo você vai conhecer um pouco mais sobre a história de Moisés. Quem foi Moisés segundo a Bíblia? Primeiro, nós sabemos que Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação quando escravos ali no Egito. A história de Moisés na Bíblia ela está registrada entre os livros de Êxodo e também Deuteronômio. Moisés é considerado o principal personagem bíblico do Antigo Testamento. Ele foi o legislador por meio do qual Deus ele constituiu os hebreus como nação e também os conduziu até os limites da terra prometida. Moisés é conhecido como o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, dentre muitas outras participações importantes de Moisés na história do povo de Israel e de toda a Bíblia. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa história? Assista o vídeo até o final e entenda toda a história desse que foi um dos grandes personagens da Bíblia Sagrada. Mas antes, claro, se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ser avisado pelo YouTube sempre que postarmos um novo vídeo. Nós trazemos mensagens de ensinamentos, instruções bíblicas, curiosidades, todas as semanas. Então, se você é um amante da palavra de Deus assim como eu, já se inscreve no canal e não perca nenhum vídeo aqui do canal. E sem mais delongas, vamos para a história de Moisés. Bom, Moisés ele era descendente da tribo de Levi, do clã de Coate. Alguns estudiosos defendem que ele era filho de Joquebede, o Arão. Outros acreditam também que ele foi apenas um descendente desse casal, ou seja, um filho da casa de Arão. De qualquer forma, o nome dos pais de Moisés não aparecem no texto bíblico que descreve a história de seu nascimento e também da sua infância, lá no Êxodo capítulo 2. O significado do nome Moisés ele é um tanto que incerto, pois não se sabe com exatidão a sua origem. Alguns acreditam que esse nome ele seja de origem semita, no hebraico Moser, que significa tirado para fora. Outros também entendem que esse nome seja de origem egípcia, talvez derivado de Mose, que significa é nascido. Toda essa discussão acontece porque também não se sabe ao certo quem deu esse nome ao menino. Provavelmente a princesa egípcia quem lhe deu o nome de Moisés. Então, porém, existe alguma possibilidade de sua própria mãe, que serviu como sua ama, ter lhe dado esse nome. Você pode estar conferindo aí Êxodo capítulo 2, o versículo 10. A história conta que quando ele nasceu no Egito, havia uma ordem do faraó de que todo menino hebreu fosse lançado no rio. Todavia, seus pais desafiaram esse decreto e esconderam o menino. Mais tarde, eles o colocaram no rio, dentro de um cesto de junco vedado com piche. Isso está em Êxodo capítulo 2 e o versículo 3. Quando a filha de Faraó foi ao rio se banhar, ela viu um cesto que flutuava e aí se afeiçoou com o menino. A irmã de Moisés, que vigiava o cesto, muito provavelmente era Miriam. Miriam, aquela que é conhecida ali na travessia do Mar Vermelho, né? O cântico de Miriam. Então Miriam, possivelmente, ela viu quando a princesa o pegou. Então rapidamente ela corre e se oferece, né, para arrumar alguém que pudesse cuidar do menino, né? Uma ama, uma escrava para cuidar do menino. E nesse caso, a mulher escolhida foi sua própria mãe biológica que o amamentou, né? E cuidou do seu filho. Olha só que como os planos de Deus são perfeitos, né? Porque através disso tudo, né, Deus dá sabedoria àquela mãe para livrar o seu filho da morte, ainda assim, né, participar da criação e do seu filho
e ainda assim contribuir para o plano de Deus de libertação do povo de Israel, o povo hebreu. Então os planos de Deus são perfeitos. A gente não entende, mas os planos de Deus eles são infalíveis e perfeitos. Então quando o menino alcançou certa idade, ele foi levado à filha de Faraó e passou a viver na corte egípcia, né, no palácio do rei. Não se sabe muita coisa sobre como foi a vida de Moisés no Egito. Tudo que se sabe é que ele foi instituído em toda a ciência dos egípcios. Você pode estar conferindo Atos, capítulo 7, o versículo 22. E aí, quando já era um homem adulto, né, Moisés demonstrou se importar com o seu povo de origem. Ao defender um hebreu que estava sendo espancado, ele acabou matando o agressor egípcio, né? E aí Moisés pensou que ninguém havia visto o que ele havia feito. Mas no outro dia, ao tentar intervir na discussão entre dois hebreus, um deles lhe acusou de assassinato. Isso está em Êxodo, capítulo 2, do versículo 11 ao 14. E aí conta a história que quando o faraó soube o que Moisés havia feito, ele procurou matá-lo. No entanto, Moisés fugiu em direção ao deserto do Sinai e se estabeleceu em Midian. E foi em Midian que ele ajudou e protegeu as filhas de Reuel, também chamado de Jetro, né? Então Moisés acabou se casando com uma de suas filhas, né? A saber, o nome da filha Zípora, com quem Moisés teve dois filhos, Gerson e Eliezer. Isso está em Êxodo capítulo 2, versículo 22 e 18, versículo 4. Ele também passou a cuidar do rebanho dos seus sogros nas proximidades de Horebe, na península do Sinai, que ficava ali bem próximo a Midian. Aí foi enquanto estava sendo pastor de ovelhas que Deus revelou a Moisés e o convocou para liderar o povo de Israel em sua libertação do Egito. A história conta que ele estava cuidando do rebanho no deserto quando viu uma sarça ardendo em chamas. Através daquele evento miraculoso, Moisés conheceu o Deus Santo e vivo. Ele mostrou-se um tanto quanto relutante a retornar ao Egito. Porém, ele recebeu de Deus a garantia da sua presença como um sinal de que ele havia sido enviado pelo Todo-Poderoso, cujo nome é Eu Sou o que Sou. Você pode conferir esse relato incrível e poderoso em Êxodo, no capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 15. Moisés também alegou que não era um homem eloquente, né? Que não sabia falar ou se dirigir ao rei. Por isso Deus permitiu que Arão, o seu irmão, servisse como seu porta-voz, declarando a mensagem dada pelo Senhor a ele no deserto. E aí Moisés volta ao Egito, né? Depois de ter passado 40 anos cuidando das ovelhas no deserto, Moisés retornou ao Egito para confrontar Faraó e pedir a libertação do povo hebreu, que estava escravizado ali no Egito por aproximadamente 400 anos. E naquela ocasião, ele já estava com 80 anos de idade quando foi, né, falar ao rei, ao faraó, né, transmitir a mensagem do Deus Todo-Poderoso. E aí o faraó se opôs ao seu pedido, né, e desprezou totalmente o Deus de Israel. Nós sabemos que os egípcios têm os seus deuses, né, e portanto ele desprezou o Deus de Israel. E aí tudo aconteceu conforme o plano soberano de Deus, porque muitos anos antes o Senhor Deus havia prometido ao patriarca Abraão que julgaria a nação que haveria de dominar e oprimir o seu povo. E essa nação era a nação dos egípcios. Você pode conferir esse relato do Senhor a Abraão
no livro do Gênesis, no capítulo 15, do versículo 13 e também o versículo 14. Deus então demonstrou através de Moisés e Arão sinais do seu poder, tanto aos egípcios quanto os hebreus. Deus enviou uma série de 10 pragas que significavam o juízo divino sendo derramado sobre a nação do Egito, seu rei e seus deuses. Então, após o envio das consecutivas pragas, né, que apontavam para o poder de Deus, né, o Deus de Israel, o Faraó então deixou que os israelitas saíssem do Egito. No entanto, antes da última praga que constituiu na morte dos primogênitos do Egito, Deus deu instruções a Moisés para instituir, né, a celebração da Páscoa. E aí foi celebrada a primeira Páscoa da história. Você pode ler Êxodo capítulo 12, o versículo 27. Após a saída do povo de Israel do Egito, Faraó ainda tentou persegui-los. Provavelmente ele acreditou que os israelitas ficariam encurralados pelo mar. Mas, no entanto, Deus abriu as águas do Mar Vermelho para que o povo de Israel passasse e depois os fechou sobre o exército de Faraó. Deus havia, né, preparado uma providência de libertação e de salvação para o povo de Israel. Esse é um dos momentos mais marcantes, né, do livro do Êxodo e do Antigo Testamento, né, a abertura do Mar Vermelho. E aí depois disso o povo partiu em direção ao Sinai, sendo ali, né, alimentados pelo maná que Deus enviava do céu. Foi ali no Sinai que Moisés recebeu de Deus a lei, né, os 10 mandamentos da lei, como assim são conhecidos, em Êxodo capítulo 20, o versículo 23. Ele ficou durante 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, a fim de receber as tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos. Deus também instituiu Moisés sobre como proceder na fabricação de um santuário móvel. Este santuário serviria de local apropriado para a adoração a Deus. Deus também lhe falou sobre a instituição do sacerdócio na casa de Arão, né? Então, os sacerdotes partiram da linhagem de Arão. Você pode conferir Êxodo capítulo 25, versículo 32. Em decorrência da incredulidade, né, e rebeldia dos israelitas, a peregrinação pelo deserto se estendeu por 40 anos. O resultado foi que a primeira geração que havia saído do Egito morreu antes de entrar na Terra Prometida. Isso é um dado um tanto triste, né, irmãos? Porque aquele povo que tanto sofreu, né, no Egito, na escravidão, eles morreram, né, no deserto e não chegaram a ver se cumprir a promessa de Deus na vida dos hebreus, né? Isso por causa da sua rebeldia, né? Da sua teimosia, da sua insistência em questionar a Deus, em questionar a Moisés, né? Em querer retornar de novo ao Egito, né? Então, às vezes, em momentos difíceis, que nós não venhamos murmurar, mas acreditar na palavra de Deus, na providência e na promessa do Senhor. Porque muitos prolongam a sua estadia na prova, né, nos momentos difíceis, por não confiar inteiramente em Deus. Então, que nós possamos aprender com isso, né, e seguirmos a nossa jornada confiando que Deus, Ele está conosco e vai nos dar o livramento, e ao seu tempo tudo irá se resolver. Amém? Então, Moisés, ele sofreu bastante com o povo, com a rebeldia do povo, né? Ele enfrentou várias oposições. O povo era um povo ingrato, né? E diversas vezes questionou a sua
autoridade. Moisés conduziu o povo até as fronteiras da terra prometida, inclusive enviou espias, né, para investigar aquela terra. No entanto, Moisés não foi autorizado a entrar na terra prometida. Ele e também Arão pecaram contra Deus no episódio em que feriram uma rocha. Deus lhes havia ordenado que ele falasse com a rocha para que ela desse água ao povo de Israel. Mas, ao invés disso, né, ele falou com ira, né, ele gritou e agiu com arrogância, né, tomando para si o lugar e a honra de Deus, e ainda agiu com violência, batendo na rocha, quando que Deus havia mandado tocar e falar. Isso está em Êxodo capítulo 20, o versículo 9 ao 11. Depois Moisés orou a Deus e lamentou profundamente o castigo de não poder entrar na terra prometida. Na véspera do fim de seu ministério e de sua própria vida, Moisés arrumou sua casa e se despediu do povo de Israel. Josué ficou como sendo seu sucessor diante do povo e entrou com Israel em Canaã. Na ocasião de sua morte, ele subiu no monte Nebo e pôde contemplar de longe a terra que o Senhor havia preparado ao povo de Israel. Com 120 anos, Moisés morreu e foi sepultado pelo Senhor no vale da terra de Moabe. O lugar de sua sepultura não foi conhecido até os dias de hoje. Deuteronômio, capítulo 34, você consegue encontrar esses relatos da morte de Moisés. E qual que foi a importância desse homem na história, né? Enquanto esteve liderando o povo de Israel durante 40 anos no deserto, Moisés escreveu sua obra literária, né? Ele foi o principal autor do Pentateuco, né? Ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, também chamados de Torá, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros foram escritos por Moisés e recebem o nome de Pentateuco ou Torá. Além de ter escrito os livros da lei, né, Moisés também escreveu pelo menos um dos salmos, o Salmo 90. Por ter sido um dos homens escolhidos por Deus para escrever as Escrituras, Moisés também foi um profeta que revelou e registrou as palavras de Deus ao povo sob a direção do Espírito Santo. O escritor aos Hebreus, ele destaca a fé de Moisés, né, ao rejeitar ser chamado de filho da filha de Faraó, o que seria um motivo de honra, mas para ele não era. Ele queria ser chamado filho de Deus, né, fazendo parte ali dos hebreus como povo de Deus. Está em Hebreus capítulo 11, e o versículo 24. Ele também estabeleceu uma comparação entre Moisés e Cristo, mostrando que Moisés foi uma figura de Cristo como mediador da antiga aliança. Essa antiga aliança apontava diretamente para o próprio Cristo, no qual encontra o seu perfeito cumprimento, né, em Hebreus capítulo 3. Moisés foi um homem de caráter e fiel a Deus, preocupado com a honra do nome do Senhor. Ele ocupou uma posição muito elevada no plano divino do Antigo Testamento. Sem dúvida alguma, foi um dos homens mais importantes do Antigo Testamento. A fama de Moisés como um grande homem escolhido por Deus se estendeu desde os tempos de Josué até os tempos do Novo Testamento, como você pode conferir Josué capítulo 8 e 31 e também Lucas 2, 22, Evangelho de João capítulo 7, 23 e também 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 15. Também, quando se fala sobre a história de Moisés, sempre deve ser lembrado que ele e também o profeta Elias, né, apareceram ao lado de Jesus no episódio da transfiguração.
Ele foi o grande legislador de Israel e Elias, o grande profeta da nação. Naquela ocasião, eles falaram da morte iminente de Jesus, apontando para o fato de que a lei e os profetas testificaram de Cristo, ou seja, eles encorajaram também a Cristo, né, para aquele momento difícil, trazendo à tona a revelação de toda a história, né, da libertação através de Moisés, de todos os profetas, os patriarcas, porque toda a história bíblica ela gira em torno, ou girou e gira em torno de Cristo Jesus, o qual foi o sacrifício vivo, sacrifício perfeito, em quem toda a lei e os profetas se cumpriram nele. Amém? Queridos, esse foi o resumo aí da história de Moisés. Espero poder ter contribuído de alguma forma com o seu estudo, com as suas curiosidades, tá? Se for interessante para você, já deixa o seu like aí, divulga a palavra do Senhor. Isso vai ajudar muito na propagação do Evangelho e também vai fortalecer o nosso canal e nos motivar a estar continuando produzindo, né, conteúdos para abençoar todos vocês, tá bom? Minha gratidão desde já, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.